Graças a Deus, estamos de volta em nome do Senhor Jesus Cristo com mais uma escola bíblica dominical e creio que hoje vai ser uma bênção, né? Deus vai falar conosco grandiosamente e desde já eu agradeço pela oportunidade de estar aqui com vocês, participando ao vivo pelo Facebook do Pastor Sidney, ao vivo, e pela transmissão da Rádio Voz Amiga, com mais uma escola bíblica dominical para a honra e para a glória do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus, né, irmãos? Então, a lição de hoje, estamos aqui na lição de número 2. Eu vou até mostrar aqui, mais uma vez, aqui o nosso estudo da Bíblia, da editora BBC. Né? Carta de Paulo a Tito, colocando as coisas em ordem na igreja. Isso aqui é revistinha. Eu acredito que se entrar pelo site lá, você consiga ainda comprar. Não sei se ainda ela está ainda no catálogo, mas se tiver, acho que você consegue. Só para estar acompanhando a gente na Escola Bíblica Dominical. Então, a lição de número 2 é Tito e a igreja em Creta, os destinatários. Glória a Deus. O versículo é Tito, capítulo 1, versículo 4 e versículo 5. Você que tem uma Bíblia aí em casa aberta, estiver acompanhando a gente nesse estudo, nessa EBD na parte da manhã, vamos ler aqui então Tito, capítulo 1, versículo 4 e o versículo 5. Diz assim a palavra do Senhor: A Tito, meu verdadeiro filho, em nossa fé comum, graça e paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, nosso Salvador. A razão de tê-lo deixado em Creta foi para que você pusesse em ordem o que ainda faltava e constituísse presbíteros em cada cidade, como eu o instruí. Tito, capítulo 1, versículo 4 e versículo 5. É o objetivo da lição: apresentar adequadamente os destinatários da carta, a fim de que o contexto em que as orientações paulinas foram dadas seja mais bem compreendido. A introdução. A carta a Tito é uma das epístolas pastorais escritas por Paulo, juntamente com as duas destinadas a Timóteo. Em sua essência, essa carta contém orientações práticas do veterano apóstolo a Tito, ensinando-lhe a maneira certa de agir à frente da Igreja de Deus, como representante do apóstolo e pastor do rebanho. Apesar de endereçada a Tito, a carta era extensiva a toda a igreja, uma vez que havia sido projetada para dar autenticação apostólica ao seu ministério em Creta. Acredita-se que essa epístola tenha sido escrita no mesmo período que 1 Timóteo, por volta do ano de 65 depois de Cristo. Exposição: conhecendo a Tito. A despeito de Tito nunca ser mencionado pelo nome no livro de Atos dos Apóstolos, há bastante informação a seu respeito nas epístolas paulinas, inclusive naquela que possivelmente seja mais antiga, a carta aos Gálatas. Essa menção sugere que ele tenha sido cooperador de Paulo quase desde o princípio de sua carreira apostólica. Amém? Graças a Deus. Então, vamos voltar aqui novamente, vamos ler novamente o versículo base aqui, o texto bíblico base para essa aula. Tito 1, 4, 5. A Tito, meu verdadeiro filho, em nossa fé comum, graça e paz da parte de Deus e Pai de Jesus Cristo, nosso Salvador. A razão de tê-lo deixado em Creta foi para que você pusesse em ordem o que ainda faltava e constituísse presbítero nessa cidade, como eu o instruí. Olha só, irmãos, como que essa epístola de Paulo a Tito, ela é muito importante. A Bíblia inteira, na verdade, é importante. Mas essa epístola, ela é muito atual. Ela é bem atual. Ela serve hoje
como, como carta destinatária ainda para as igrejas em todo o mundo. Então, é uma epístola praticamente essencial, necessária para os dias de hoje. Nós não podemos negligenciar esta carta do apóstolo Paulo a Tito. O que estava acontecendo ali na ilha de Creta? A ilha de Creta, por ser uma ilha pequena, ela era rodeada pelo mar. E o mar, este mar ali, praticamente, era um mar de paganismo, porque existia muitos falsos profetas ali. E Paulo instrui a Tito dentro da palavra de Deus para que Tito colocasse em ordem as coisas na igreja que ainda faltava. Então, Paulo não conseguiu concluir o serviço ali, né, ministerial, por isso que ele deixou Tito em Creta para que ele pusesse as coisas em ordem, porque ainda estava faltando coisa. O que estava faltando ali na igreja de Creta? Estabelecer uma liderança sólida. Porque toda igreja, irmãos, tem que ter uma liderança sólida. E essa liderança sólida, ela tem que ser uma liderança solidificada na palavra de Deus. Para que o trabalho flua, para que o trabalho seja um trabalho segundo a vontade de Deus. Então, Paulo, ele chama Tito e instrui Tito no evangelho. Ele forja o caráter de Tito na palavra de Deus, porque Tito, ele mesmo chama aqui, ó, título meu filho, porque acredita que Tito se converteu através do ministério de Paulo. Olha a responsabilidade. Tito e Paulo tinham uma afinidade muito grande, porque Tito era um cooperador que obedecia a palavra de Deus. Tito, ele prestava atenção no que Paulo estava falando e praticava. Tudo aquilo que Paulo o instruiu, Tito colocava em prática. Então, irmãos, a nossa vida é assim. A gente não tem que ser somente ortodoxo. Nós temos que ser prático. Nós temos que ser retos e praticantes da palavra. Então, uma coisa muito interessante que Paulo, ele confiou em Tito de uma forma grandiosa. Tito, ele deixa Tito em Creta como se fosse ele mesmo. Olha só a responsabilidade. Tito não era presbítero, Tito não era pastor, Tito não era diácono, não era evangelista, Tito era cooperador. Olha uma responsabilidade grandiosa. Então, quando Paulo deixa Tito ali na ilha de Creta, é para isto, para estabelecer uma liderança solidificada na palavra. Por quê? Porque a igreja de Creta estava correndo perigos ali pelos falsos profetas. Perigos tanto internos quanto externos. Então, para a gente entender aqui melhor, essa epístola é uma epístola pastoral, instrutiva de como você, nos dias de hoje, proceder, como nós devemos proceder diante do mundo, diante da igreja e diante de nossa família. Amém? Glória a Deus. Que Deus abençoe a cada um dos amados irmãos nesta manhã que o Senhor nos proporciona de nós estarmos aqui mais um domingo nessa escola bíblica dominical através, amém, da Rádio Voz Amiga. Glória a Deus. É um estudo muito interessante, né? Glória a Deus, aleluia, de Tito e a igreja em Creta, né? Nós sabemos, irmãos, que as coisas do Senhor, onde vai ser abordado esse estudo que já está sendo abordado, sobre a obra do Senhor Jesus. A obra do Senhor Jesus, ela tem que ter, amém, um domínio através do Espírito Santo de Deus, de nós sermos obedientes, tanto à nossa liderança e principalmente ao nosso Deus, porque as coisas de Deus é tudo organizada, né? Tem que ter o início, meio e fim daqueles que fazem a obra do Senhor Jesus, principalmente na direção de um culto. Então, é onde eu creio que vai abranger tudo esta área. E assim como Deus levantou este cooperador, amém, Deus também tem um propósito grande na vida de cada um de nós, né? É aquilo que sempre o cooperador Éder diz, nós devemos orarmos, pedir a Deus,
Que o Espírito de Deus venha nos orientar naquilo que nós somos chamados. Cada um de nós somos chamados, mas tudo se engloba em prol a obra do Senhor, de fazer a obra do Senhor. Nós temos que ter aquele prazer, nós devemos ter aquela alegria. Nós estávamos vindo no carro agora mesmo falando, nós temos que ter uma alegria de fazer as coisas de Deus. E as coisas de Deus, nada é obrigado. Tem que ser por amor, né, pastor? Tem que ser por amor. Por graça, né? Por graça, por amor, né? Aí as coisas flui, né? Flui, vai andando da maneira que o Espírito Santo de Deus quer. Nada hoje é obrigado. Nem para você ir no trabalho fazer as coisas forçadas, em uma empresa onde você trabalha, né? Acaba na hora, vai ter uma barreira depois de algumas horas, ou às vezes depois de alguns minutos, às vezes depois de alguns dias durante aquela semana. Então nada é obrigado nesta terra, né? E principalmente as coisas de Deus, tem que ser por livre e espontânea vontade. Você tem que ter prazer, tem que ter aquela chama ardente na sua alma, que o próprio Espírito Santo de Deus coloca em você. E hoje, né, vou na casa do Senhor. Hoje é domingo, hoje é o culto da família, eu quero estar lá, quero estar orando pela minha família, pela família da minha parentela, do meu amigo, da minha amiga, do meu vizinho à esquerda, à direita. É você ter aquele prazer de ir à casa do Senhor, né? Por isso que o salmista Davi diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então, para fazer a obra do Senhor também é da mesma maneira. Você é obreiro que está nos acompanhando nesta manhã, né? Então você tem que ter esta chama ardente, ela tem que estar ardendo dentro de você. Que o próprio Espírito Santo de Deus que coloca dentro de você esta chamada. O verdadeiro que tem uma chamada de Deus para fazer a obra do Senhor Jesus, não tem tempo ruim, não tem chuva, não tem sol, não tem canseira, mesmo se você trabalha, né? Glória a Deus, aleluia, tem o seu trabalho, mas está, amém, voluntariamente fazendo a obra do Senhor, né? O Senhor tira toda a canseira. Verdade. Para você fazer aquilo que para você fazer. Que Deus abençoe o pastor Armindo Jorge, que estará conosco aqui quarta-feira à noite, nesta programação, e quinta nós estaremos aí numa poderosa campanha, né? Glória a Deus, este milagre tem um nome, amém? Vai ser uma bênção aqui no bairro Santa Mônica, né? É isso aí, meu querido cooperador Éder Fernandes. Graças a Deus. Então, irmãos, continuando aqui, também um abraço para o pastor Armindo Jorge Neto. Estive pregando aí um tempo atrás. Glória a Deus, obrigado pelo convite. Que Deus abençoe ricamente, gloriosamente a sua vida e a vida de toda a sua família, dos seus filhos, da sua esposa, a missionária Ana Paula. Que Deus abençoe gloriosamente. Seja muito bem-vindo, meu querido. A casa aqui é sua também. E continuando aqui no estudo, graças a Deus, a preocupação de Paulo é essa carta a Tito. Você pode, não sei se você já prestou atenção, dificilmente você vê alguém pregar sobre Tito. Porque é uma epístola, pastor, instrutiva. E nós não podemos fazer vista grossa e pregar somente aquilo que o povo quer ouvir, de maneira nenhuma. A gente não pode passar por cima dessa carta, porque essa carta, ela é uma carta atual. A Bíblia inteira, ela é atual. Ela não precisa ser renovada, porque a palavra não se renova. A palavra é eterna. O que se renova é a misericórdia do Senhor. Então, Deus sempre está falando conosco. A partir do momento que nós abrimos as Escrituras Sagradas, Deus está falando conosco. Então essa carta, ela é muito importante para os dias atuais. Ela tem que ser trovejada, pastor, dos púlpitos para a imprensa, para o mundo. Ela precisa ser divulgada, ela precisa ser espalhada, porque é uma epístola instrutiva, é uma carta doutrinária de como que eu vou proceder na frente de uma igreja. Se eu tenho um chamado, não é só um chamado de, assim, pastoral, mas tem pessoas que têm outros chamados, professor, igual mestre na escola dominical, você tem chamado ali para cantar, você tem um chamado para exortar, você tem outros tipos de chamado ali. Evangelismo. Como que eu vou me proceder diante do meu chamado? A resposta está aqui na carta de Paulo a Tito, porque Paulo deixou Tito em Creta como cooperador
para colocar as coisas em ordem na igreja, porque estava faltando muita coisa ali. Paulo não teve tempo por causa das suas viagens missionárias. Então Tito foi encarregado de colocar as coisas em ordem. Mas qual que foi o primeiro desafio de Tito? Foi estabelecer uma liderança bíblica. Por quê? Porque a igreja estava sendo cercada de falsos profetas e Paulo estava muito preocupado com a igreja em Creta, que a igreja de Creta não caísse na mão desses falsos mestres. Por quê? O falso evangelho, ele destrói uma vida. Ele, disseminado na igreja, ali o falso evangelho, ele corrompe as pessoas. Ele divide, ele causa, pastor, intriga, ele causa divisão. E a proposta do evangelho não é você dividir, é você unificar o corpo de Cristo. É unir. Então Paulo tinha uma preocupação muito grande que Tito estabelecesse uma liderança bíblica para que pudesse levar a igreja dentro da palavra de Deus. Ele falou assim, a preocupação dele era essa. Falou assim, ó, Tito, por isso que eu deixei você em Creta, instruí você em toda a verdade, instruí você na sã doutrina, para que você estabeleça homens ali, mulheres solidificados na palavra de Deus. Para quê? Para que pudesse combater a falsa heresia, tanto os que estão dentro quanto os que estão fora. Porque a igreja estava sendo ameaçada por um mar de paganismo. Olha hoje. Hoje não é diferente. A igreja hoje, a maioria, eu não estou aqui, irmãos, generalizando. Quero que os irmãos entendam isto. Mas a maioria abandonaram a fé e abraçaram o quê? O pragmatismo. O que é o pragmatismo? É uma corrente de ideias, que tenta validar uma doutrina através do seu resultado. Então, vou citar um exemplo aqui. O pastor Sidney, ali na igreja O Brasil para Cristo, aqui na Avenida Rádio Maia, número 1198, na Vila Popular, que é a capital aqui da região Embiruçu, né? O pastor Sidney aqui, ele tem uma ideia, olha, eu quero encher a igreja O Brasil para Cristo. Aí o pastor vai lá e convida um cantor famoso secular aí, Gustavo Lima. Vamos pegar aqui Gustavo Lima. O pastor faz um convite, convida o cantor Gustavo Lima para cantar na igreja. A igreja vai encher? Claro que vai. Só que eu faço uma pergunta, é certo? Não é. Então, isso é o pragmatismo. É você negligenciar a verdade em prol de resultados. Esse é o problema. A igreja hoje, ela está fazendo isso. É uma competição. Ela está uma competição. Paulo tinha esse medo. Por isso que a liderança hoje tem que ser bíblica. Gente, Deus não trabalha com números. Eu gostaria que as pessoas entendessem isso. Não é porque a igreja está cheia que Deus está abençoando, que Deus está te aprovando, que Deus está no negócio. Às vezes as pessoas estão ali, pastor, em busca de outras coisas, não é nem da palavra. Só da bênção, da só cura. da bênção. Tem tudo isso. As pessoas só querem ser o quê? Serem tocadas ali por Deus, elas querem receber o benefício que Deus tem para dar, mas não querem compromisso com Deus na obra. Então, esse é o mal, esse é o problema. Paulo estava preocupado com isso. Nós não podemos abandonar a fé. E hoje, olha, às vezes você vê na televisão milhares de pessoas. Será que aquelas pessoas que estão ali são verdadeiramente convertidas? Porque o que segura uma pessoa na presença de Deus e na igreja é conversão genuína. Não é interesse. Não é um outro evangelho. Só a conversão verdadeira. E essa conversão verdadeira, ela só vem através do Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo trabalha através da palavra. Você leu a palavra, Deus está falando, o Espírito Santo está agindo. Porque o Espírito Santo vai conduzir você aonde? Na palavra de Deus. Aí acontece o quê? A conversão genuína. Você fica forte na fé. Como diz ali Jesus dizendo, aquele que constrói a casa na areia e constrói a casa na rocha. Na rocha, quem que é a rocha? Jesus. Quando a nossa casa está ali, irmão, pode vir um vento que for, pode vir a tempestade que for, não importa. Você está ali, ó. Você não será abalado.
Porque você construiu a sua vida dentro da palavra de Deus. Agora, quando a gente constrói em cima de um outro evangelho, em cima de heresia, em cima do pragmatismo, você está solidificando, construindo a tua casa na areia. Quando vê um vendaval, qualquer briguinha, qualquer intriguinha, aí eu vou sair. Já não vai mais. Porque mostrando que nunca foram verdadeiros, nunca foram transformados, nunca foram crentes verdadeiros. Paulo, a preocupação de Paulo era isso aqui, era forjar cristãos bíblicos. E não por emoção, e não por um falso evangelho, e não por achismo. É isso que nós temos que entender. Receber esta palavra e praticar. Como eu disse aqui, não basta ser ortodoxo, tem que ser ortoprático. Amém? Glória a Deus, aleluia, que benção, né? Infelizmente, hoje, conforme nós estávamos relatando, o cooperador do acabou de relatar, que Deus abençoe o meu pastor e irmão Jackson, em Cristo Jesus e carnal, pastor Jackson de Abreu, diaconisa Maélia, nossa obreira, que Deus abençoe o presbítero Antônio também. Né? Lá em Cachoeirão. Está em Cachoeirão, que benção. Ô, Glória, traz um peixe para nós aí. Porco, vou matar o porco, vou trazer porco. O porco para nós aí, Maélia, que nós estamos, que o irmão João Souza vai assar aqui para nós. Glória a Deus. Então, isso é realidade, irmãos. Hoje as pessoas querem enfeitar as coisas de Deus para poder encher. É tão simples, É né? tão simples, o evangelho é simples. Quem dificulta, que se torna difícil, é o próprio homem. É aquilo que nós falamos, há uma competição muito grande. Até agora, cooperador, estou alimentando daquela mensagem de sexta-feira. Forte. Né? Transformação. O verdadeiro transformação, irmãos, né? Ver as coisas espirituais, as coisas verdadeiras. Essa é a proposta do evangelho. É o propósito do evangelho, isso daí, é transformação. Né? É isso que o Senhor quer falar comigo, com você, está falando comigo, com você, nós tomamos o Espírito Santo de Deus. Então, as coisas de Deus não é competição. É aquilo que já foi dito, né? Ali está todo mundo ali lotado, o templo lotado, né? Até transbordando de gente. Mas será se todo mundo está num propósito só? Foi transformado? Foi transformado. Está ali por objetivo, né? certo? Motivação certa? Motivação qual é a expectativa deles? Está ali. Qual a expectativa, né? É Jesus? É Jesus? É ser transformado? Ou ser transformado, ou é para poder receber carro, terreno, terra, cura, milagre? Qual é? Né, irmãos? Então, isto que as pessoas têm que ter em mente, né? Aquele prazer de estar ali para adorar o Senhor. Exatamente. De velar a sua alma. Quem vela a sua alma somos nós, né? Através do Espírito Santo de Deus. Mas hoje as pessoas não estão se preocupando mais com a sua alma. Não existe pregação rebatendo o pecado. Exatamente. Não, Arrependimento, assim, né? Arrependimento, né? Não, continua desta maneira, não tem problema, né? Que às vezes até o pecado mudou de nome. Eu sempre costumo dizer para alguns obreiros nossos, né? Que hoje tem um ministério, não? Toda coisa, não tem nada a ver. Não tem nada a ver, não tem problema. Né? E aí vai virando o quê? Uma bola de neve. Quando for querer acordar, né? Aquela bola de neve já o quê? Já aumentou. Aquela bola de neve já consumiu a vida daquela pessoa, já que desviou. É o pecado, já desviou. Né? Não teve uma transformação. É crente, né? Que nem a palavra do Senhor diz. Crente até o diabo é, né? Crente, tremendo. Tudo crente desviado dentro da igreja. Desviado dentro da igreja. Esse é o pior, né? É o pior filho pródigo, aquele que está dentro da própria casa do Senhor. Não é nem o que Esse saiu, é difícil, né? Porque aquele que sai, ele retorna transformado, né? Arrependimento, né? Arrependido. Ali não consegue enxergar. Ali não começa a enxergar, porque o próprio Jesus diz que o pior cego é aquele que faz, né? Que não está enxergando. Está vendo que está errado, mas não está nem aí, né? Não está enxergando. Esse é o pior cego que existe, né? É o cego espiritual. Né, irmãos? Então, hoje, nós temos que falar a realidade. Dói a quem doer, mas com amor. Deus tem nos dado a oportunidade dentro daquela empresa lá de falar do amor de Deus e pregoar a palavra do Senhor da maneira que ela é, né? Mas com amor. E hoje temos vendo o resultado que tem funcionários que saem de longe lá do Brasil, né, para congregar aqui na Popular todos os domingos, junto com a família, porque ouviu o que é realidade. A transformação começou a vir na vida daquela família. E assim por diante. Né? Quem faz a obra
é o Espírito Santo de Deus. Então, as coisas de Deus, nós temos que saber, como obreiros, não é uma competição. Né? Porque às vezes as pessoas vê na igreja do fulano A, B e C, tá lotado, né? Vamos fazer alguma coisa também para lotar. Por que está lotado? Quem faz a obra é Deus. Claro. Né? Se ele quiser mandar só um para o pastor, amém, pastorear só uma ovelha, ele tem que pastorear. A ovelha não é dele, é de Deus, a obra é de Deus. Se Deus quiser que venha, né, complementar aquele tempo, aquele ministério de uma noite por dia, ou questão de minutos, ou de horas, ou de segundo, ele faz, porque a obra é dele. É ele que comanda. Né? Então nós devemos fazer o quê? É continuar o quê? Orando, buscando, né? Falando do amor de Deus da maneira que ela é, não querendo enfeitar. Hoje muitos querem enfeitar o Evangelho, enfeitar a Bíblia. Né? Então a palavra do Senhor é bem clara sobre isso daí. Então, você quer ter um ministério próspero, entra pela porta. Entra pela palavra. Porque é a palavra do Senhor, através do Espírito Santo de Deus, que vai fazer a obra na vida daquele servos ou servo de Deus que está na frente de um trabalho. Com certeza. E uma coisa interessante, irmãos, que nós não podemos passar por cima, é a questão de números. Né? Para Deus, números são apenas números. Deus trabalha com qualidade. Desde que nós, tanto eu quanto você, estejamos buscando a Deus por motivações corretas e certas. Né? O que influencia a tua vida? O que te faz buscar a Deus? Qual que é a razão? Qual que é o combustível da sua vida que está te levando para a palavra? Tem que ser o Espírito Santo. Pastor, tem muitas igrejas hoje. Se o Espírito Santo sair da igreja, eles nem percebem. Eles nem percebem. Por quê, irmãos? Porque se o Espírito Santo estiver na igreja, a igreja vai atrair o mundo. Vai atrair. Se o Espírito Santo não estiver na igreja, o mundo vai atrair a igreja. Vai ser inverso. Aí você vê, por isso que hoje você vê o quê? Os valores invertidos. Hoje a gente não sabe quem é crente e quem não é. Está muito igual com o mundanismo. Está muito igual. Quando a gente fala mundo, não estou falando de geografia. Não é geografia. Mundo não é aquilo que está fora da igreja. Mundo é um espírito. Mundo é uma disposição do coração. Olha Ló quando estava em Sodoma e Gomorra, ele não se contaminou, ele continuou sendo justo. Então, aonde você for, independente do lugar, não é mundo. Porque o mundo é uma disposição do seu coração. Lá em Judas fala que Ló permaneceu justo até o último dia da sua vida, ali em Sodoma e Gomorra. Então, mundo é isso daí. Não é um espaço geográfico. Agora, se o Espírito Santo não estiver na igreja, a igreja vai ser atraída. E hoje você não vê diferença, porque as pessoas não estão prezando mais pelos valores bíblicos. Paulo estava muito preocupado com a igreja em Creta, que ela não caísse nas mãos dos falsos mestres. Porque tem muitos falsos mestres. Hoje, e tem. Por que você acha que nós estamos aqui? Por que você acha que nós estamos aqui? Nós estamos aqui para isto. Para gerar mestres verdadeiros. Porque nós combatemos os falsos mestres com os verdadeiros mestres. É assim que nós combatemos. Então a escola dominical é para isso, é para fazer você entender a palavra de Deus, para que você venha ter êxito na sua caminhada espiritual. Porque hoje no século XX, praticamente, aí você vê a igreja tem número. Olha o tamanho que cresceu. A igreja hoje virou moda ser evangélico. A igreja tem extensão, mas não tem credibilidade. Tem número, mas não tem profundidade. Tem influência política, mas não tem poder espiritual. Não tem raiz. Né? Não tem raiz. Não tem vida. Por quê, irmãos? Porque abandonaram a sã doutrina. E abraçaram o pragmatismo. Vamos agir desta forma, porque dessa maneira dá certo. A pessoa não quer saber se está passando por cima dos preceitos bíblicos, está visando somente resultado. Não olhe para resultado, olhe para a palavra. É para poder favorecer a si próprio, né? Exatamente. É aquilo que Paulo disse, né? Onde prega por inveja, onde prega por ciúmes, por contendas. Por contendas.
Não, nós pregamos por amor. Assim, esse é o resultado. Independente de números ou não, irmãos, nós temos que cumprir o nosso chamado. Eu fui chamado para isso, para cumprir o meu chamado. Eu não fui chamado para ficar olhando para a vida dos irmãos, para ficar reparando quem está cumprindo o ministério, quem não está cumprindo. Não. Eu fui chamado para fazer a minha parte, a minha tarefa. Que a minha parte, a minha tarefa é ajudar. É estender a mão, é orientar, é ministrar a palavra. O meu chamado é esse, né? E combater a falsa profecia. A gente vem conversando no carro, né, pastor? Que hoje em dia é muito, não julgueis, não julgueis, não julgueis. Eu não estou julgando, mas eu posso muito bem pegar um falso ensino e condenar ele dentro da palavra. Se está na Bíblia, amém. Se não está na Bíblia, amém. Eu posso combater o ensino falso dentro da palavra, que é o ensino verdadeiro. Então, eu adotei na minha vida uma cosmovisão. O que é cosmovisão? A maneira que você vê as coisas no mundo. Isso aqui é algo meu, eu até falei para o pastor, eu falei para o cooperador aqui, irmão João Souza, isso é algo meu, isso é meu. O Espírito Santo colocou no meu coração e eu desenvolvi na minha vida, porque é uma forma que eu entendi de analisar todas as coisas. A cosmovisão que eu adotei para a minha vida é olhar tudo na perspectiva do Evangelho. Se está no Evangelho, amém, glória a Deus, é de Deus. Se não está, não é. Porque se a palavra de Deus é regra de fé, ela é a autoridade de Deus na terra, então se está escrito aqui dentro desses 66 livros, amém. Se não está, é duvidoso. Eu não posso acreditar, porque não tem base bíblica. Agora eu não posso abraçar e dizer é de Deus, é de Deus, é de Deus. Está na Bíblia? Nós temos que analisar as coisas, irmãos, através do Evangelho. É assim que as coisas funcionam. É através de Jesus. Tem referência na Bíblia? Jesus, ele falou sobre isso? Não falou? Então para mim não serve, pastor. Assim, se não está na Bíblia, para mim, eu jogo na lata do lixo. Para mim não tem serventia nenhuma. Como diz Paulo, analisar todas as coisas e retém o que é bom. O que não é bom, joga fora. Agora, o que é bom vai trazer proveito para a minha alma, vai trazer edificação para a minha vida, vai trazer fortalecimento para a minha consciência, vai fazer com que eu cresça na fé, com que eu amadureça, com que eu desenvolva o meu ministério. Amém. Se não está na Bíblia, para mim, não serve. Essa aí é algo